Graça e paz, amados, novamente estamos aqui para repartir e compartilhar aquilo que o Senhor, na palavra, tem nos instruído sempre. E nós continuamos crendo que a nossa fé está posta no firme fundamento, a rocha eterna, que é Cristo Jesus. E jamais podemos ser abalados. Jamais, em tempo algum. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu estava meditando e buscando ao Senhor, que veio do Pai. E aqui em Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eu queria falar a respeito da realidade de sermos transformados do medo ao temor do Senhor. Vamos discernir o tempo de uma maneira sucinta e breve, mas com um forte fundamento. A primeira coisa que nós precisamos pensar é que não há tempo para desviar-se da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz para nós olharmos fixamente para o Senhor, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não há tempo, em segundo lugar, para, em dúvida, nos atrapalharmos diante das adversidades. A Bíblia diz em Romanos 14, 23 que a fé não duvida, porque a dúvida traz confusão e atrapalho no discernimento, no entendimento daquilo que nós precisamos ter diante de várias situações da vida. Em terceiro, não há tempo para deixarmos de dar sequência ao propósito de Deus, mesmo quando tudo foge ao nosso controle. Quando a gente entende o contexto que nós estamos vivendo, nós vamos observar, claro, como todas as pessoas que podem pensar um pouco no mundo, que o mundo se desenvolveu e nós soubemos avançar em muitas áreas das nossas vidas na sociedade, mas percebemos que não soubemos lidar com algumas consequências desse crescimento. Nós vivemos num contexto de correria para conseguir ir fazer alguma coisa e esquecemos do valor dos verdadeiros relacionamentos na vida. Nós alcançamos na Terra níveis impressionantes de tecnologia, ciência, em vários outros âmbitos. Mas nós sufocamos o propósito de Deus e deixamos de ver claramente quem Ele é, o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Queridos, tanto na sociedade como no mundo eclesiástico, temos programas para tudo. Mas nós deixamos escapar o sentido da verdadeira vida que se origina em Deus e se processa de uma maneira clara, revelando o seu propósito eterno para todos nós. Eu tenho convicção, esse é algo particular que eu creio da palavra, que na igreja, quando eu falo de igreja, eu estou falando da comunidade espiritual do Deus vivo, a plenitude de revelação em Cristo. E isso se processa por poder do Espírito Santo de Deus. Em Cristo, um dia, se iniciou na nossa vida o conhecimento de Deus, quando o nosso entendimento foi aberto e nós nascemos de novo. Jesus disse isso, que quem não nascer de novo não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Até o momento que, desde que isso começou,
até terminar lá nas bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:9. Nós vamos conhecer ao Senhor a cada tempo. E o nosso chamado atravessa algo extraordinário, a cruz. E nós não podemos deixar de falar da cruz sem falar da ressurreição. De uma maneira simples, Cristo veio lá do coração do Pai, foi revelado esse mistério que as pessoas não conheciam. Viveu entre nós o conhecemos, sabemos por informação sobre a vida dele. Mas hoje ele vive em nós, quer dizer, ele veio, viveu entre nós, mas agora vive em nós. E essa vida, a vida de Jesus Cristo, é que fornece revelação, poder, condição para andarmos na presença de Deus na terra dos viventes. Salmo 116:9 diz isso. Que privilégio! Andarmos aqui na terra com nossos olhos abertos e podemos ver pela fé, entender quem realmente o Senhor é. Queridos, nós voltamos aqui para o texto de Mateus, capítulo 28, quando nós narramos num dos 4 evangelhos, porque há algo em comum nos 4, a respeito daquele momento mais fantástico, mais extraordinário que já aconteceu em toda a história dos homens. A ressurreição de Jesus. Em Marcos, ali, em alguns textos, como em outros dos outros evangelhos, Jesus mesmo fez previsões explícitas, claras, a respeito da sua ressurreição. Marcos 8:31, 9:31 e 10:34. Nesse contexto dos 4 evangelhos, a gente vai ver algumas narrativas em comum que mostram a forma fascinante que todos esses episódios aconteceram naquele tempo. E desde já, eu quero deixar claro na palavra que a ressurreição de Jesus cria e oferece a verdadeira oportunidade para sermos feitos novas criaturas. A Bíblia diz em Tito 3:5 que Deus nos regenera. Nós fomos gerados por Deus. Depois fomos degenerados pelo pecado, pela corrupção. Mas a Bíblia diz que agora nós somos novamente regenerados para conhecer a Deus numa dimensão diferente. Antes nós éramos criaturas, agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Temos acesso aberto ao coração do Pai. Temos paternidade. A ressurreição, em segundo momento, revela que eu não posso manipular, nem controlar nada na vida. Isso, ali diante dos fatos, você percebe que não havia controle humano de ninguém. Algo que foi exclusivamente uma operação de Deus, um milagre na vida daquelas pessoas e na nossa vida. Quando Ele, na ressurreição, nos levou de volta ao centro, ao propósito de tudo, na sua origem. E aí nós podemos perceber que, se eu não entender isso, eu corro o risco de perder a conexão com Ele no ambiente que eu vivo. Nós precisamos voltar a viver no poder da ressurreição. E eu queria pensar com vocês sobre alguns aspectos sobre isso. Não todos, é muito rico isso aqui. Que podem definir, capacitar a nossa vida a viver na plenitude que Deus tem como intenção derramar nas nossas vidas cotidianas. O que significa viver a ressurreição na vida prática? De uma maneira simples e clara, é estar sensível à vida de Deus no meio de um mundo hostil e insensível de ouvir a voz de Deus. Por outro lado, é o aspecto quando nós tememos a Deus. Isso é gerado em nossas vidas pela perplexidade, o fascínio da realidade incrível da atmosfera que Deus criou na terra quando seu Filho levantou dentre os mortos. Aleluia, Ele está vivo. Então vamos voltar um pouco, desculpe, nessa realidade e vamos pensar um pouco sobre isso. Quando Jesus ressuscitou, você vai perceber no contexto do texto que foi lido aqui, ninguém estava esperando por isso. As pessoas que em comum os evangelhos relatam estar presentes ali nesse momento da ressurreição, mostra claramente que houve um terremoto, uma intervenção de Deus. Havia, por um lado, 2 mulheres que estavam indo em direção ao túmulo para embalsamar o corpo de Cristo,
E, por outro lado, os soldados que tinham sido colocados ali para guardar aquele túmulo, estavam ali de plantão. E houve situações interessantes, porque quando as mulheres estavam se dirigindo ali em direção àquele lugar onde Jesus tinha sido sepultado, para tratar do assunto de morte, elas foram obrigadas a começar a tratar um outro assunto, um assunto de vida. Mas a Bíblia também diz que, em função do terremoto, elas perceberam que o chão tremeu, o túmulo estava vazio. E, de repente, você e eu estamos diante de um fato irreversível e inegociável. Jesus não estava mais ali. Elas estavam assustadas, confusas, só que elas ouviram uma voz, a voz de um anjo inicialmente dizendo: não temais, ele ressuscitou, vá avisar os outros. Elas estavam fascinadas diante disso. Eu fico imaginando ali o que passou no coração, na cabeça daquelas mulheres, e de repente elas saíram disparadas para contar as novidades e foram interrompidas. Ao ouvir alguém cumprimentá-las e dizer paz, era o próprio Jesus. A Bíblia fala que elas caíram de joelhos no chão, com temor, abraçaram os pés de Jesus em adoração. Então, naquele momento, Jesus reforça e confirma novamente a palavra que o anjo já tinha falado: não temam, não tenham medo. Vamos tirar algumas observações aqui, alguns ensinamentos, apesar de ser muito maior do que aquilo que nós podemos, nesse momento, nos deter. Veja bem, olha que contexto que se processa aqui entre o medo e o temor de Deus. Por um lado, os soldados estavam ali diante daquela realidade que eles nunca esperariam passar na sua vida, esparramados no chão, paralisados pelo medo. Mas as duas mulheres estavam com um misto de sentimentos, pensamentos, talvez confusos, medo, assustadas também, porque o texto diz, mas elas caíram de joelho no mesmo chão. Mas elas estavam energizadas pelo poder de Deus, pelo fascínio de ver que o que estava acontecendo diante delas era algo que ultrapassava completamente a capacidade de raciocinar. Então há um medo que nos torna incapazes de estar em contato com Deus. A palavra medo aqui que aparece é relatada para os dois, tanto para as mulheres quanto para os soldados. Mas o primeiro medo dos soldados é aquele que nos torna incapazes de estar em contato com Deus, de entender os fatos, de ter revelação, os olhos abertos para perceber as realidades que estão por trás, além desse mundo natural. Mas existe um outro medo, que era das mulheres, que também ficaram com medo, que nos resgata, que nos tira a preocupação e nos coloca debaixo da influência da atuação e da operação de Deus. Se num primeiro momento as mulheres que se dirigiam ao túmulo para realizar aquela tarefa que eu mencionei de embalsamar o corpo de Cristo, e chegando lá, elas viram que a tarefa não precisava mais ser feita. A pedra havia sido removida, não havia mais corpo para embalsamar. Quer dizer, o problema que elas tinham ao se dirigir para lá, pensando como é que nós vamos tirar aquela pedra, elas estavam cheias de dúvidas, de interrogações. O problema havia sido resolvido. E elas ficaram pensando, o que está acontecendo aqui? Não fazia sentido para elas tudo aquilo. Como muitas coisas para nós, na nossa existência, na terra dos viventes, não faz sentido. E elas ficaram pensando, poxa, depois que Jesus disse, vá contar para eles o que vocês viram. Elas estavam pensando, mas quando a gente for comunicar para eles, o que eles vão pensar sobre isso? E de fato, você, quando olha a palavra de Deus, vê que no momento que elas contaram, elas ouviram dos próprios discípulos. Vocês estão inventando tudo isso? De onde vocês tiraram essa imaginação tão fértil? Queridos, a ressurreição, na verdade, não respeita nenhuma das nossas maneiras de lidar com realidades difíceis, adversidades gigantes e fatos impossíveis da vida. Nunca estamos preparados para lidar com essas realidades diante da manifestação, principalmente do poder sobrenatural de Deus. Se nós dermos uma olhada na palavra, nas histórias, e também no mundo contemporâneo, todas as situações que ultrapassaram a medida do homem nos deixaram perplexos, mudos muitas vezes,
totalmente paralisados, incapazes de administrar aquilo de uma maneira procedente. Todo o nosso preparo, nossa organização, planejamento, não resolve as coisas diante dos problemas que se levantam contra nós assustadoramente. Muitas vezes, que nem os soldados, nós vamos para o chão. Nos sentimos despreparados diante da realidade e quando muito mais vemos no momento da ressurreição, algo extraordinário acontecer, o chão tremer e abalar nossas estruturas. Aí entra algo mais. Temos medo quando? Quando somos pegos de surpresa, estamos desprevenidos, não esperamos que as coisas aconteçam daquela forma e não sabemos o que fazer quando elas acontecem. Nós temos medo quando nossas ideias e conceitos não servem mais para explicar os fatos. Eu fico vendo pessoas de todos os âmbitos, filosóficos, religiosos, científicos, clínicos, tentando explicar as coisas que estão se sucedendo diante dos olhos do mundo todo. E a gente percebe como é difícil ter uma referência. Cada um de nós quer ser uma referência e falar aquilo que pensamos, e de certa maneira temos uma medida de conhecimento. Isso é muito bom, porque foi Deus que nos deu essa capacidade de adquirir esse conhecimento, mas todos temos em comum um limite. E aí concordamos, discordamos, entramos num frenesi difícil de administrar. Nós temos medo quando, sem aviso prévio, as coisas não se mostram mais como pensamos ou vínhamos pensando. E aí aparece, no contexto daqui da ressurreição, especificamente falando, a palavra medo. Nesse contexto, a palavra medo tem o sentido de simplesmente ficar apavorado. Isso envolve emoções. Ficamos desorientados, incapazes de saber o que vai acontecer. Constatamos de saber que está acontecendo algo que jamais poderíamos pensar que seria possível existir e não sabemos como lidar com isso corretamente. Mas a palavra temor do Senhor, que também aparece nesse contexto, tem uma outra perspectiva: origem, expansão e percepção. A palavra do temor do Senhor, que passou pela vida daquelas mulheres, é a percepção repentina, que também nos assusta, mas gradual, de que a presença de Deus e sua revelação introduz paz, segurança, confiança e esperança no nosso coração. A gente começa a descobrir, apesar de saber, nós não constatamos muitas vezes na prática isso, por causa do dia a dia, a correria, como eu mencionei lá no começo, descobrimos que não somos o centro do mundo. E não sabemos o que vai acontecer em seguida a todas essas situações. Mas o temor do Senhor manifesta lá do interior a fé que nos alerta, que nos adverte e também abre os nossos olhos para que a gente possa ver o que está por trás de tudo. E não queremos, por causa disso, ter os olhos abertos, perder nada. Enquanto o temor do Senhor, que nos impede de pensar que sabemos tudo, mantém a nossa fé centrada em Cristo, faz também nascer no nosso coração a capacidade de perceber que algo novo, alguma coisa que está sendo transicionada, está por acontecer. Derruba a nossa arrogância, ao mesmo tempo que nos mantém humildes. O temor do Senhor é o medo sem o elemento do pânico, do pavor. Por isso, vem com uma palavra que tranquiliza. Na palavra nós vamos ver isso muitas vezes, mas aqui no contexto, tanto o anjo como o Senhor Jesus, já ressurreto, reforçaram a mesma palavra: não tenham medo. Não é a ausência do medo que nós estamos retratando aqui, mas é quando nós somos estremecidos diante das circunstâncias, nós temos uma palavra que nos dá estabilidade, que transforma o nosso medo em temor do Senhor, que transforma o nosso medo em confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento, porque se nós reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos, Ele firmará nossa casa, nossos passos, nossos caminhos. É aquele temor que faz a gente impulsionado continuar a crer, mesmo sabendo sem saber aquilo que está acontecendo de fato. Nós continuamos sem controle,
continuamos diante do mistério, mas temos paz. A paz que Filipenses diz que excede todo entendimento. Significa que medo é amenizado pela presença do Senhor, pela palavra que sai da boca dele dizendo: estou contigo até o fim, até tudo terminar. Agora, amanhã e até o fim. Nós entramos na paz. Nós podemos tremer, que nem os soldados, mas ficar paralisados pelo medo, em pânico, seja natural, seja diante das circunstâncias que nós temos que enfrentar no mundo concreto, real, visível, e seja no mundo espiritual, daquele que muitas vezes não é visto por todos. Nós não fomos criados para ficar como soldados mortos no chão. Nós fomos criados com um propósito, e diante de todos os mesmos sentimentos que todos sentem, nós temos a intervenção de Deus no poder da ressurreição para atingir, como naquelas mulheres que, apesar do susto, elas foram tomadas pelo fascínio, pela alegria do Senhor na vida delas. A fé se fortalece, se estabelece, se expande no meio de uma atmosfera de poder, poder da ressurreição. Não é algo que se origina por nós, como eu disse, que é manipulado, controlado por nós. É algo que excede o nosso entendimento. A paz se estabelece na convicção, na certeza de uma fé que está colocada no fundamento correto. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,11, diz que Cristo é o nosso fundamento, não há outro. E qualquer outra artimanha, manipulação, que a nossa alma e emoção quiser dar como solução, alternativa, um jeito, nós vamos perceber que nesse momento ela vai ruir. Aí só fica aquela que precisa ser centrada no lugar certo. Então, nós percebemos nesse momento que esse fascínio, apesar do susto, essa perplexidade, todos os sentimentos de insegurança que passam no coração das mulheres, bem ao contrário dos soldados, como nós vimos, tira da gente aquele medo de pânico que nos leva ao chão diante da terra estremecendo e nos firma na rocha, que é Jesus, que ali pode estremecer a terra, mas por causa dele em nós, não por causa de nós, nós permanecemos em pé, inabaláveis, sabendo que no Senhor, tudo que nós somos e fazemos não é em vão. Desse amor, dessa esperança, dessa fé, ninguém pode nos arrancar, porque ela foi adquirida pelo sangue de Jesus. Então, a gente começa a perceber que a atmosfera, o ambiente daqueles que estão sendo refrescados, visitados, refrigerados pelo Espírito, pela palavra do Senhor, é diferenciado. Estabelece convicções, transforma o medo que nos faz cair e ficar no chão, na fé do Filho do Deus vivo que não pode ser detido. Ele tem a primeira e a última palavra. Eu gosto muito de Apocalipse, não somente pelos fatos que já de antemão nós sabemos, pela fé e pela comunicação da palavra, que já é uma realidade. É um filme que já está feito, que já está estabelecido. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 6, diz: está tudo feito. Nós estamos rumando um dia para lá, nós não sabemos o que, como e que tempo isso pode acontecer. Muitos têm o sentimento sério de que isso está em marcha, está sendo acelerado para esse tempo, para esse período, mas enquanto isso não acontece, enquanto essa manifestação completa, plena, está em processo, nós podemos viver aqui na Terra, no meio do vale. Vale nunca é bom. Da sombra também, em alguns casos, é sinistra, misterioso. Na sombra da morte, sombra de morte, ninguém gosta. O Senhor é meu pastor, e mesmo no vale da sombra da morte, não temerei. Olha que interessante, não vou ter o medo do pânico, mas confiarei no Senhor. E Ele me fará sentar à mesa, para me alimentar, para me tranquilizar, para nos alimentar, para nos tranquilizar, porque isso não tem como objetivo somente um indivíduo, um filho, mas o corpo de Cristo. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês nessa noite. Deus tem a primeira e a última palavra. E nós precisamos
introduzidos a ela pela revelação, apesar de todos os sentimentos, estar seguros de que nós temos crido, como a palavra de Deus diz, sabemos em quem temos crido, estamos bem certos que Ele tem poder suficiente para empenhar sua palavra, para manter a sua palavra e cumprir até o final. Ele tem a primeira e a última palavra em todos os ambientes da nossa vida. Por isso, apesar do lícito medo, susto, temores, desconfiança quanto ao hoje ou amanhã, nós não estamos andando com qualquer um. A nossa confiança não vem da religiosidade, não vem da denominação, não vem dos processos naturais que são lícitos nos ambientes adequados. A nossa confiança vem do Senhor. E eu estava lendo nos Salmos, no Velho Testamento, eles falavam, nossa confiança vem do Senhor, vem do alto, de onde vem o socorro. Não, queridos, hoje ela não vem mais do alto, ela já veio do alto. Está aqui hoje entre nós, como eu te disse. Já desceu, já habitou entre nós, está em nós. Cristo em nós é a esperança firme e inabalável da glória de Deus. Por isso vale a pena. Continue firme e inabalável, continue com a sua fé na palavra, no Senhor, intocável, porque no fim nós vamos ver como Hebreus, tantos que passaram ali em Hebreus, na galeria da fé, que aplaudiram aqueles que chegaram. Nós também hoje estamos sendo contemplados por eles. Eles também estão aplaudindo para que a gente possa chegar na linha que Deus estabeleceu. É aquela quando nós poderemos tirar essas limitações, todos esses sentimentos, não precisaremos mais da fé, porque estaremos diante do Senhor o vendo face a face. Não precisaremos mais da esperança, porque a esperança ela sempre produz algo que nos firma quanto ao que vai acontecer, porque também nós estaremos diante dele. Mas o amor permanecerá para sempre. O amor de Deus eterno, aleluia, absoluto, maravilhoso, pleno e profundo. É com esse amor e também com a fé e esperança nesse momento que eu quero bendizer a você, bendizer o Senhor na tua vida, em nome de Jesus.